Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Pedro Tomás e Pedro Bassani conversam com o Alexandre Caveira sobre a rotina de um ultramaratonista. Oi, eu sou o Pedro Tomás, esse aqui é o Tomás Cacetari, aquele é o Pedro Bassani, a gente é do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E hoje a gente está aqui com o Alexandre, mais conhecido como Caveira, ultramaratonista. E Caveira, queria começar para você falar um pouco da sua jornada, como que você começou, né, nesse rumo aí do esporte, o que você fazia antes e tal, pra você se apresentar mesmo. Fala galera, estamos aqui, obrigado pelo convite. Sou ultramaratonista, já vou me explicar o que é ultramaratonista, falar um pouco da minha pessoa. Na barriga da minha mãe, eu costumo dizer que já fazia umas flexãozinhas de braço lá, né? Sou louco por esporte. Com 18 anos fui servir a Marinha no Rio de Janeiro. Voltei, servi a Polícia Militar do Estado de São Paulo por 30 anos. E sempre praticando esporte, né? Que vocês vão entender que o esporte ele serve para o dia a dia, para o trabalho, para a família, que é onde se você não tem disciplina, não vai para frente, né? Alguém de vocês sabe dizer o que é ultramaratonista? Pode errar se quiser. Ah, cara, sei lá, uma maratona muito grande, não sei. Isso aí, tá no caminho certo. Maratona, vamos começar assim do zero, né? Abaixo de 21 km é uma corrida normal. Então quando fala meia maratona é 21 km. Quando fala maratona, 42,195. Acima de 42,195 é ultramaratona. Então ela pode ser 43, 100, 200, 300. Acho que deu pra entender, né? Deu. E assim, nas suas maratonas, você sente alguma dificuldade, alguma coisa que você queira contar? A gente dificuldade sempre tem, né? Que é, como eu falei, com o esporte para a vida. Mas o principal é a preparação, né? A gente tem uma preparação, teve uma prova aí que eu fui campeão, mas eu fiquei 1 ano treinando para ela, né? Então não é chegar de um dia para o outro. Então dificuldades a gente tem no esporte e para a vida, né? Mas é você se preparar e eu estudo muito a prova, né? A gente chama de respeito ao processo e montar a palavra-chave é estratégia. O ultramaratonista usa muito isso daí. E em questão de mental, assim, no meio da prova, porque às vezes, né, vem na cabeça, assim, em parar no meio, porque cansa demais. Tipo, como que você consegue lidar com isso? Sim, a gente não fica muito preocupado com o KM, né? A gente tem a palavra que eu acabei de falar de estratégia. Eu levo um papel para saber os pontos de hidratação, o que vai ter, né? E chega uma hora que uma palavra-chave também é a mente e corpo, né? Se você tem que estar não só treinado, tem que estar com a mente preparada. Então, assim, tem hora que eu costumo dizer que o desenho do pica-pau tem o diabinho e o anjinho, né? Se o diabinho for mais forte, até para a vida, você vai ser fraco e não vai vencer. Então, nas ultramaratonas, o up dela é a metade dela, né? Que nem a minha maior foi 70 km, então quando chega no 35 você tem que chegar bem. Se você chegar fraco de cabeça, você não vai completar. E aproveitando essa questão mental e maratona e tudo mais, como que funciona os treinos, tanto físico quanto mental? Então a preparação, vou falar primeiro o físico, depois a parte psicológica. O físico eu faço 2 vezes por semana natação, de 3 a 4 vezes por semana corrida, musculação 3 vezes por semana. Aí agora eu estou fazendo funcional e estou tirando o pé um pouco da musculação, então eu vi que para mim é melhor. E tem também a recuperação, né? Recuperação, faço soltura, tem o Gabriel fisioterapeuta que me acompanha. E passo com o Paulo Massude também, ele faz a parte de nutricional, né? Que a gente fala uma frase, não é só correr, tem que ter uma preparação, né? Que às vezes fala, amanhã eu vou correr uma ultramaratona. Você tem que se preparar. E a parte psicológica, que assim, problema todo mundo tem, né? Mas a hora que você entra numa prova, eu procuro principal, eu sempre falo Deus me guiando sempre, mas a família, né? Não adianta eu ir lá para Minas Gerais fazer uma prova, que as provas minhas são tudo fora, que aqui na região não tem, e deixar meu filho, minha esposa, alguém doente, alguma preocupação. Então, você tem que estar tudo resolvido, preparado para o que você vai fazer, né? Preparado para aquela missão. E já que você tocou no ponto de nutrição e tal, tipo, antes da prova, depois da prova, o que você costuma comer? Tem uma alimentação, vamos falar, na semana de prova você tem que fazer uma mega hidratação, né? O que seria uma hidratação?
Hidratação e o carboidrato. A hidratação seria, vamos falar assim, um caldo de cana, água de coco e isotônico. Isotônico seria o nome que todo mundo fala, o Gatorade, né? Só que eu tomo o melhor e o mais forte que ele. E o carboidrato é o macarrão, né? E 24 horas antes da prova eu não como carne vermelha, porque ela demora 24 horas para dar digestão, senão eu vou carregar ela na prova e ela pode me atrapalhar. Um dia antes da prova eu corto também fibras, né, para segurar um pouquinho o número 2 na prova. Então eu tenho que entrar forte, hidratado com os isotônicos e com carboidrato. Durante a prova, a cada 1 hora eu como 3 azeitonas, eu como, como fala, tomo gel que vem com carboidratos, isotônico. A cada 3 horas eu ingiro laranja. Para que a laranja? A laranja é para ajudar na digestão. A cada 4, 5 horas eu tento ingerir também proteína. Resumindo para vocês entenderem, eu comecei aqui 100%, então para mim chegar aqui e completar ela, tudo que eu for gastando eu tenho que ir repondo, né? Isso eu tenho, como eu falei, tem um acompanhamento nutricional, cada um tem o seu biotipo. Aí acabei a prova, eu preciso ter um acompanhamento de um profissional para como recuperar o corpo e na alimentação, né? Então, fico uns dias sem treinar, entro nos treinos regenerativos, que é super mais leve. Eu tenho uma boa recuperação treinando, só que eu treino 5 km, vai avisando o corpo que eu vou precisar dele, né? E em parte de alimentação é proteína e comer de tudo, vamos falar assim, né? E, tipo, tem alguma maratona, outra maratona que você fez que, tipo assim, marcou mesmo, tipo, de superação e tal, que você consiga contar? Em termos de mais KM, foi 70 km da Brasil Rider Internacional, né? Tem a medalha aí, eu fiz ela em 9 horas, em termos de mais KM e mais tempo. Mas a que mais marcou para mim foi essa de Brumadinho, né? Essa daqui que saiu no jornal. Eu estava fazendo essa prova junto com o bombeiro de Brumadinho, né? O caso de Brumadinho todo mundo conhece, que foi o desmoronamento lá. No meio da prova, ele era um amigo meu, amigo de prova, sempre vi ele na prova. Nós largamos junto, né? Aí tava eu e ele disputando, nem disputando, a gente tava os dois caminhando junto, mas nós éramos primeiro e segundo. Chegou no topo da montanha, ele começou a chorar e falou para mim que não ia desistir por causa que ele lembrou dos corpos, do fato que ele socorreu semana antes, né? Aí eu peguei, olhei pra ele, eu pedi força a Deus também, que não é fácil o que ele passou, e falei pra ele, se você ficar aqui eu vou ficar também, então nós vamos vencer junto. Ele levantou, olhou pra mim e fomos embora, que é que eu falo, o esporte não tô por ele só por o troféu, que esse daqui se eu morrer amanhã eu não vou levar embora, mas é pela amizade. Resumindo, ele terminou a prova junto comigo, e a parte mais um pouco engraçada é assim, o organizador falou pra mim assim, me chamou e falou, Caveira, vocês dois largaram junto e terminaram junto. Eu nunca tive isso, o mesmo tempo, tá igualzinho na largada e na chegada. Só me dá um nome, quem é o campeão, você ou ele? Eu falei, vem cá, dá o troféu pra ele e faz uma homenagem pra ele que ele merece. Até hoje ele agradece e eu fico feliz por ter feito isso com ele. E quando eu comecei nos esportes, muitos me ajudaram. Então é como se fosse um ajuda o outro. Aproveitando, né, essa história da maratona de Brumadinho, né, do bombeiro que você ajudou e tudo mais, já teve algum momento crítico, quanto dentro de uma maratona, quanto fora na sua vida pessoal, que você já pensou que poderia gerar alguma coisa na sua carreira, ou uma maratona que você desistiu que talvez ia te deixar triste na sua carreira? No início do esporte, da corrida, eu era novato, aí teve uma corrida em Botucatu, eu no meio dela, eu desisti, assim, eu vi que não ia dar para terminar, eu terminei ela andando. Mas uma coisa que mais marcou para mim, que você falou até a parte profissional, foi quando eu fui baleado em Botucatu, né, no rouba-banco. Foi mais marcante, eu tenho a cicatriz aqui que vocês viram, né, tenho chumbo alojado, mas como eu falei e falo de novo, Deus me guiando sempre, consegui vencer essa batalha, né, então serve de exemplo para muitos, que muitos às vezes reclamam, né, pessoas negativas, então é a gente ser positivo, ser motivado e ir para cima, que todos nós temos como eu falo assim, quem quiser fazer uma ultramaratona, se tem condições, pode fazer, só basta respeitar o processo, não é de um dia para o outro, né? E Caveira, como a ultramaratona, tipo, influencia a sua vida fora das corridas? Tipo,
Família, trabalho. Disciplina também, né? Porque Sim. deve aumentar pra caramba. Exatamente, que nem eu nunca fumei, nunca bebi, né? Então, assim, que tem amigos que falam, pô, nunca ganhei uma prova, eu não consigo terminar, mas aí entra a palavra que ele falou, a parte de disciplina, né? Se você tem uma meta, um foco, objetivo, você coloca ele e vai buscar, aí você vai ter que abrir mãos de algumas coisas. Em relação à família, os 4 em casa são atletas, né? Inclusive eu tinha até chamado a minha esposa para vir assistir aqui, ela também corre, né? Então, assim, cada um hoje está no seu esporte, né? Então fica legal a família motivada e rodando junto no esporte é a parte de alimentação. Cada um tem a sua dieta, o seu respeito. Hoje eu vou treinar. Você leva o filho na escola. Então fica aquela união. E que dica você daria, assim, pra quem tá querendo começar? Você até falou, né? Tipo, disciplina, tudo e tal. Mas, tipo... Como que eu posso dizer? Se a pessoa já corre e quer fazer uma ultramaratona... Tipo, de o que tem que mudar e tal. Então, se ela não corre, ela tem que começar, vamos falar assim, a pessoa não pratica esporte nenhum, vamos falar do zero. Ela faz uma caminhada, é o primeiro passo, sai do sofá. Aí ela já está movimentando o corpo. Aí a pessoa que já corre, eu sempre faço provas de 7 km. A dica é o quê? Sempre entrar numa assessoria, né? Aí eu estou numa assessoria de Minas Gerais, professor Rodrigo Frari, mas a pessoa, por quê? O profissional acompanha ele. Aí assim, ela vai aumentar o volume. Então quem já corre 7 km, o que ela vai ter que fazer? Começa a fazer algumas provinhas de meia maratona, 21 km, depois ela cai para cima das maratonas, aí que ela já vai ver que vai ser uma super diferença, que maratona também não é fácil, né? Não vou falar que sou o cara só porque eu faço ultra. Respeito os amigos também que faz 7 km, também não é fácil, eles têm que treinar velocidade, né? Até falando já a diferença de velocidade e resistência, né? No meu caso é resistência. Eu faço isso porque eu gosto e Deus me deu esse dom de eu me achei que eu entro em campo, eu gosto de ficar vários com mochila, né? Nem trouxe a mochila aqui, mas trouxe um tênis de corrida de montanha, se algum dia, se tiver muita chuva, barro, eu uso ele. Então, assim, eu tenho bastante resistência. Então, já fiz prova de rua, prova de montanha. Então, as minhas provas, geralmente, eu gosto de prova de estar no meio do mato, né? Conexão com a natureza. E tem, tipo, alguma prova que você tem em mente que você, tipo, tem o sonho, assim, de fazer, que é muito boa e tal? Eu pretendo, a gente fala 3 dígitos, né? O máximo que eu fui foi 70 km, o 3 dígitos eu pretendo fazer um 100 km no ano que vem, se Deus quiser. E aproveitando que você comentou do tênis, né, e tudo mais, você conseguia fazer uma lista ou do que é interessante quando você vai correr, tanto para ultramaratona quanto para uma corrida normal, assim, que é essencial, que nem o tênis, aí tem o rádio, né? Sim. Tudo que eu vou fazer, a gente chama de organização e dedicação. Então, quando eu vim para cá, eu já fiz um rascunho que eu estudei algumas perguntas, e o que eu poderia trazer. Então, vamos supor, me inscrevo nessa prova que eu falei para ele de 100 km. Vai ser daqui a 1 ano. Então, eu começo a estudar o terreno, o tempo que vai ser na época do ano, que material que eu vou precisar, se chove, se é barro, tudo que eu vou precisar, se pode apoio, se não pode. Né? Já entro falando, eu fiz a minha última prova, eu fiz a Ultra Trail Caminho, a Ultra dos Anjos Internacional. Essa daqui foi a primeira prova autossuficiente. O que seria uma prova autossuficiente? Ela não tem ponto de hidratação. Você larga de uma cidade de São Lourenço e vai até a Passa Quatro, Minas Gerais, sem nenhum ponto de hidratação. Então, treinei muito para ela, porque eu saí aqui correndo com a minha mochila sem passar em lugar nenhum, porque não tem pontos de água. Né? O ponto de hidratação é que tem, geralmente tem a cada 5 km tem, essa daqui não tinha nenhum. Então eu falo, você é louco, como é que conseguiu? Cara, se você treinar e se dedicar, tiver organização, você consegue. E você até falou que naquela lá de Brumadinho, você tava junto com o seu amigo lá e tal, mas na maioria das vezes você também tá sozinho, né? Então, tipo assim, mental e tal, como que você faz pra lidar com isso? Então, a gente sempre, o professor tenta conectar alguém, né, para correr junto, para não se perder, né, que o corredor de rua ele olha para frente, o corredor de montanha ele olha para frente e para baixo para não cair, porque o chão é totalmente quebrado. Aí, assim, eu tenho, geralmente na metade do caminho, eu pego e se eu estiver sozinho, né, que até o KM 10 numa ultramaratona tá todo mundo junto, os novatos ou quem sai na frente. Então eu costumo falar que depois do KM 10 já decide mais ou menos a prova se você não quebrar, né? Aí eu sempre faço uma conexão com o meu radinho, ligo o meu rock and roll e vou ali curtindo música e curtindo a natureza.
E, Caveira, você sempre sonhou em fazer ultramaratona ou foi algo que você percebeu com as corridas, assim, com o esporte que você foi fazendo? E tipo assim, tinha algum esporte que você fazia antes disso e tal? Sim, então sim, eu já fazia musculação, comecei correndo errado, sem assessoria. Aí aonde eu comecei numa assessoria e falo para vocês, o professor que me descobriu que eu era um corredor de montanha, uma parte engraçada. Que eu corria a rua, aí tava pegando categoria, achando legal, só que a hora que eu fui correr pro meio do mato, eu já fui terceiro geral. Aí ele falou, putz, esse cara eu vou investir nele, né, meu? Aí aonde ele me achou um profissional, que eu tiro o chapéu para ele. Então, quando chegar alguém, um professor, chegar para vocês que estão assistindo, para vocês que estão aqui falar, faz esse esporte, faz isso aqui, que às vezes ele já tá achando um dom que vocês têm. E aproveitando, você comentou das outras maratonas que não tem ponto de hidratação, ou tem corridas que tem ponto de hidratação, e você comentou também do apoio. O que seria esse apoio que dá para entender que é alguém ou alguma coisa que vai junto com ele? Já fiz algumas provas, né? Essa daqui eu fui campeão ela há 2 anos, 2023, 2024, né? Campeão militar. E o recorde hoje, ela terminou agora esse mês, o rapaz correu, ajudei ele, na prova foi a primeira ultra que ele fez, ele não quebrou o meu recorde, então o recorde lá da prova ainda continua o meu. E eu fiz ela a primeira vez com o apoio do Paranhos, a segunda com o Fabinho e o Clebinho. Apoio de carro. Então, o que é o apoio de carro? Entra a parte psicológica que vocês falaram, né? Fiz uma outra prova na praia também, com o Paranhos me ajudou de bicicleta. O apoio, ele é 50% da prova é dele. Por quê? O professor ele fala assim, ó, o apoio ele é o cordão umbilical da mãe e o filho. Então ele tá ali te guiando, ele vai dar só energia positiva, ele que vai levar o equipamento, você tem que treinar com ele, então ele é o seu braço direito. Ele que vai ser o 100% seu. E essas corridas, tipo, como que é parte de altimetria? Se tem muita subida, é mais plano, descida e tal? Como eu falei, a gente estuda a prova, o planejamento, aí a gente estuda a elevação, né? Que nem a maior que eu já fui foi 1.200 metros de elevação. Corri acima das nuvens, um local bem bonito, né? Que geralmente os organizadores colocam. Esse troféu que está ao seu lado amarelo, eu fiz ela em 12 de abril, não esqueço, que eu sofri muito, porque aqui em Avaré não temos praia, né? Então foi 100% terreno plano e ainda consegui terminar terceiro geral, foi... Como a gente costuma falar, sofrido não só para mim, para todos, né? Cada um entra no seu treino, na sua sofrência. E a outra maratona eu penso assim, eu sempre entro em completar e terminar bem, né? E a gente tem uma regra, até no regulamento, que é diferente da corrida de rua, um ajuda o outro, né? Um depende do outro. E, tipo, vida pessoal, assim, que você falou que você entrou pra Marinha e tal, tipo, os desafios que você teve, assim... Você imagina, eu com 18 anos fui realizar meu sonho e fui morar no Rio de Janeiro, né? Então, eu falo hoje que foi a melhor fase da minha vida, que abriu muitas portas, né? Às vezes a pessoa tem medo do militarismo, alguma coisa, mas qualquer local que a gente vai tem regras, né? Então, o militar ele é feito de mais regras ainda, né? Então, aí após eu servir a Marinha no Rio de Janeiro, vim para a polícia, onde... Trabalhei mais ou menos mais de 20 anos só em força tática, né? Que eu sempre gostei de ajudar e salvar as pessoas. E hoje em dia você ainda trabalha? Já se aposentou? Sim, eu aposentei, vai fazer 2 anos em fevereiro. Aí hoje eu trabalho na Secretaria de Esportes. Essa semana aí a gente estava com mais de 400 crianças, que eu gosto muito de conversar com crianças, jovens, que esses são o nosso futuro, né? E aí, o que vocês fazem com as crianças? Vocês dão um apoio? Lá nós temos várias atividades, né? Principalmente o pessoal da periferia. Essa daí tinha o pessoal da Colônia Espírita, tinha vários projetos lá e a gente fez o atletismo, né? Inicial, para ver se a gente acha um atleta ali, e teve o futebol também. Direto até tem, né, as corridas lá da Colônia Espírita. Não sei se tem ainda, mas antigamente tinha direto, né? Tem bastante corrida ajudar. Aqui na região. E aproveitando esse gancho de vida pessoal, de profissão e tudo mais, voltando um pouco mais para as provas, você ganha algum subsídio, né, pelas provas, fora, pela assessoria ou algum desconto pelos patrocinadores? Tem um apoio, eu chamo de equipe, né, que sozinho nós não somos ninguém, né, então tem a NutriShop aqui de Veré que me ajuda, tem o professor Rodrigo Frari que passa os treinos,
Tem o Jonathan, que passa do CT, que passa o funcional, a academia do Diego Corpo Saúde, tem o Paulo Massoudi, que é a parte da nutricional, que é o antes, durante e depois, né? O Gabriel, fisioterapeuta, porque eu tô falando a parte boa, mas esse esporte ele é fora da casinha, como eu falei, é um esporte para maluco, né? Mas aí para você fazer um esporte que é fora da casinha, ele é extremo, fazer ele voltado ao natural e não ter nenhuma lesão, é essa equipe que eu acabei de falar e você seguir os regulamentos, né? Fazer tudo certinho. E você já teve alguma lesão no joelho, essas coisas? Já tive várias lesões, né? Principalmente quando eu não tinha um acompanhamento, tive lesão no joelho, né? Aí hoje eu procuro sempre, quando eu vou falar pro pessoal, pega um elástico que você vai fazer na casa, falando do meu esporte, da corrida. Você faz 15 minutinhos lá. Outra coisa que eu faço também, muitos perguntam, né? Eu faço um recover no gelo, né? Tem pessoas que é contra, a favor, não vou entrar no debate, mas eu faço e me sinto bem. Porque o recover no gelo é entrar dentro do tambor, o gelo 5 graus tem que estar, aí eu fico 5 minutos, mais ou menos. Faço uma vez por semana. Isso eu falo que é bom pra mim, que eu aprendi que é bom pra mente e corpo, né? Que se você for lá fazer e não tiver com a mente boa, fraca, falar não consigo, você não vai conseguir entrar no tambor e não vai conseguir fazer nem nada pra vida, né? E isso aí é bom pra recuperação muscular, é isso? Eu me sinto bem, tem pessoas que não fazem, tem profissionais que falam mal, mas eu me sinto uma boa recuperação. Né? E você falou agora do recovery do gelo, elástico e tudo mais. Inclusive, quem tá aqui do lado já fez comigo. Banheiro de gelo? E aproveitando, né, do recovery e do elástico e tudo mais, tem alguma que você faz continuamente, né, na rotina? Alguma que você faz antes ou alguma que você faz depois? Ou todas? Prova ou treino? Você fala recuperação. Algum recover para recuperação? Isso, recuperação ou prevenção de lesões. Então, se eu terminei uma prova, é hora de tirar o pé e curtir, vamos curtir um pouco a vida, né? Aproveitar, né? Aí eu faço o quê? Próximo dia, na segunda-feira, não treino nada, na terça eu vou lá, faço academia, eu já começo a ativar o meu corpo, meus músculos, falando, tipo, para recuperar, super leve do que eu estava fazendo antes da prova, né? Inclusive falando assim, a última prova que eu fiz, o 55 km, 2 semanas antes eu corri aqui em Avaré 50 km, eu e Deus, porque os amigos queriam ir de bicicleta, eu falei, vocês não podem ir porque na prova eu não vou ter ninguém, né? Então você tem que, no treino, vamos falar assim, você tem que sofrer no treino, né? Sofrer entre aspas, porque você está fazendo o que gosta, para você não sofrer na prova. Então você se equipar, testa os equipamentos, vai no show, no ultramaratonista ele tem que correr no sol, na chuva, no barro, para testar todos os seus equipamentos e a sua mente. E você acha que um jovem, assim, uma pessoa mais nova, ela é recomendada mesmo a fazer uma ultramaratona? Uma maratona? Ela pode fazer, só que ela tem que se preparar para ela. Eu lembro que eu falei do preparo, teve provas que eu demorei 1 ano. Então a pessoa, se ela não corre, ela vai ter que fazer a caminhada, ela vai fortalecendo. Hoje a primeira coisa que eu falaria, como eu já tive lesão, primeiro fortalece e depois você vai correr. Você vai avisar o seu corpo o que você vai fazer. E de questão de fortalecer, também você não pode, você tem que escolher o que você quer fazer, por conta que tem alguma relação entre, por exemplo, a pessoa focar em ganhar muito músculo e a pessoa quiser correr, isso pode ser prejudicial quanto a peso? Uma boa pergunta, assim, a termos de musculação que eu faço de todo corredor, se ele gosta de musculação, ele não tem que se preocupar com o corpo, estética, que nem meu filho é fisiculturista. Então, no meu caso, eu faço mais na academia de musculação, a gente chama de BICET, força, resistência e definição. No caso do meu filho é o hipertrofia, que ele quer crescer, então ele tem que pegar bastante peso. Então, no caso dele, ele pega bastante peso, menos repetição, descansa mais tempo. O meu é tudo o contrário. Eu faço 3 de 15, descanso 30 segundos e faço treinos seguidos, que é para ganhar força, resistência e definição. E a alimentação também é totalmente diferente, né? Do cara que quer ganhar massa e do cara que quer... é totalmente diferente. Ele come igual um cavalo quando ele tá no pré-prova, que ele já foi para competir no fisiculturismo, né? Graças a Deus deu certo, mas eu ver em casa é bem fora da casinha, mas eu vejo ele hoje, está com saúde, entendeu? Que é o quê? Ele respeitar o processo, independente do esporte que for fazer, que às vezes fala, o cara faz... eu falo chute murro lá, que ele faz uma luta lá de MMA. Puta, os caras se pegam lá, mas eles estão preparados para aquilo. Ele sai tudo roxo, alguma coisa, mas ele tem um acompanhamento. Então, a alimentação dele, ele come antes da competição, bem antes, ele come parecendo um cavalo, eu costumo dizer.
Aí a hora que ele tá próximo da prova, já corta um monte de coisa, ele entra numa sessão de água, teve um dia que ele bebeu 12 litros de água, aí depois, quando chega, eu não sei se é 1 ou 2 dias antes da competição dele, ele não pode nem molhar o dedo na água e pôr na boca, porque ele tem que desidratar o corpo dele. Pra dar uma secada mais. Né? E você, nessas ultramaratonas que você faz, o regulamento delas exige algum peso, por exemplo, a pessoa não pode ter algum tipo de problema? Sim, é bem lembrado. Antes de ir para uma prova, quando ele falou assim, qualquer um pode fazer uma ultramaratona, ele já está treinado, vamos supor. Aí ele senta e fala assim, eu quero fazer uma ultra. Tem um regulamento, eu gosto de imprimir o regulamento, faço ele ler umas 10 vezes para ele ver se ele está preparado para fazer aquilo. No outro lado, após o regulamento, ele tem um atestado médico que a gente tem que apresentar. Por quê? Essa daqui eu fiz sozinho, 55 km. Chega lá no 30, eu passei mal e Deus o livre eu morrer ou acontecer alguma coisa, o organizador não é culpado. Então você tem que ser autociente do que você está fazendo. Então você vai atestado médico e um termo de responsabilidade. Então essas 3 coisas antes de fazer a inscrição. Aí, terminando aqui, você tem alguma mensagem tanto para quem está nos assistindo, quanto para os jovens, né? O que a ultramaratona proporcionou na sua vida, o que ela pode proporcionar, quanto não só a ultramaratona, quanto o esporte em si, né? Porque a gente pode muito bem relacionar a vida profissional com o esporte ou fazer o esporte da profissional. Sim, o esporte ele salva vidas, né? Saúde, seja de qualquer idade, né? Seja um idoso ou uma criança. E a gente pode descobrir, às vezes, até uma pessoa para ir lá, a gente assistir lá na televisão, para ir ser uma pessoa olímpica, né? Ir para o esporte olímpico. E já lembrando aqui, eu trouxe um suco para os amigos, né? Como eu sempre levo. Esse suco aqui, ele serve a gente usa para imunidade, né? Serve, como eu falei, para criança, para o jovem, para o idoso. Eu tomo ele uma média de 2 vezes por semana. É limão, beterraba, gengibre e mel. Então, os amigos guerreiros aqui que vão iniciar numa outra maratona vão ter que saborear o bicho. Vamos ver. Vai com medo desse negócio. Inclusive eu vou ter que tomar também. Não façam careta. Vamos brindar, né, pá? Vai. Vamos lá, saúde. Vamos tomar todo mundo. Ô louco, pelo jeito tá bom, hein? Eu gosto. Fala pra você. Faça um comentário do suco, cada um que achou aí. É bom? Gosto forte de beterraba, mas dá uma apertada. Dá uma cortada. Mas gostoso. o principal, depois vocês vão pesquisar o benefício de cada um que tem. Limão, beterraba, gengibre e mel. E a água pra dar o volume, né? Então, acho que é isso. Obrigado pela conversa, foi muito bom. E espero que você tenha gostado também. Sim. E é isso. Obrigado. Agradeço o convite e tudo de bom pra vocês e vamos pra cima. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.